Enem. Então, aqui, vamos ver o que ele quer. Qual a solução deve ser usada para a extração do Lapachol, tá? Então, ele quer extrair o Lapachol da serragem do IP. Aí ele fala o seguinte, o Lapachol é da classe dos naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, pKa igual a 6, o que permite que esse composto seja isolado da serragem do IP através de uma solução adequada, né? Extraído com a solução adequada, tá? Então, ele fala o seguinte, considere pKa igual a menos log de Ka, e que Ka é a constante ácida da reação de ionização do Lapachol, tá? O que vocês precisam saber nessa daqui? Com a indicação ali do pKa, vocês têm a indicação do caráter ácido que ele tem, tá? Ali tá te falando exatamente isso, ele tem um caráter ácido. Então, para extrair, eu preciso usar uma solução que tenha caráter básico, né? Porque lembra que a gente estudou lá no primeiro ano que a reação entre o ácido e a base vai formar um sal? Então, com isso, eu vou conseguir extrair ali o Lapachol. Então, dessas soluções abaixo aqui, qual delas tem caráter básico? Então, olha só. Ele fala aqui, vamos falar, solução de Na2CO3 para formar um sal de Lapachol. Solução tampão do ácido acético. Olha só, você vai usar um ácido para extrair um ácido? Então, eu falei para vocês que vocês vão usar uma solução que tenha caráter básico, né? Solução de NaCl, o NaCl é um sal considerado neutro, tá? Solução de Na2SO4, é isso que a gente viu? Então, eu quero que vocês pesquisem aqui, ó. Qual que é o caráter disso aqui, dessas soluções? Na2CO3 tem um caráter básico e a do Na2SO4, tá? E aqui a solução de HCl, eu já falei para vocês, né? Eu vou usar um ácido para extrair um ácido. Falei que vocês têm que usar uma substância que tenha caráter básico. Porque pelo pKa lá, eu tenho 6, né? Eu tenho um caráter ácido ali para o Lapachol. Então, é isso que eu vou falar para vocês. Pesquisem sobre esses sais aqui, porque a gente viu lá que tem alguns sais, né, que podem apresentar caráter ácido ou básico. Então, lembre-se disso, que a gente viu no primeiro ano, né, que já tem mais de um ano. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem acerca disso, podem me perguntar, tá? 3. Após seu desgaste, então, mais uma questão do Enem, tá, gente? Muito importante. Aqui ele só está te dando o valor das constantes de equilíbrio, tá? Então, na 3, o que eu tenho que saber? Ele falou sobre os poluentes que causam a chuva ácida. Se vocês lembrarem, mais uma coisa lá do primeiro ano, eu falei para vocês que os gases que causam essa chuva ácida são óxidos com caráter ácido, né? Que é o CO2, o SO3. Então, quem produz a chuva ácida são óxidos ácidos. Então, como eles são ácidos, para neutralizá-los, falei para vocês, a neutralização de um ácido ocorre com uma base, né? Então, eu tenho que procurar aqui qual dessas opções aqui é uma solução que tem caráter básico. Lembrando que base em solução aquosa libera OH-. Então, eu tenho que escolher ali aqueles que vão liberar OH-, e a partir deles escolher aquele que for mais forte, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Então, se aqueles gases que causam a chuva ácida são óxidos ácidos, para serem neutralizados, eu tenho que utilizar a base, ou seja, aqueles que em água liberam OH-. Olhei ali, você já vai conseguir até eliminar algumas opções. Ok. Feito isso, como que você vai determinar? Porque você vai ter mais de uma opção. Qual deles você vai utilizar, tá? Então, você tem ali um número de substâncias que você escolheu a partir do que eu falei para vocês, que base é aquilo que libera OH-. Qual que vai ter a maior força para neutralizar, tá? Aquela que tiver maior constante de equilíbrio, porque foi a que dissociou mais, tá? Porque vai ter maior numerador ali. Então, se você tem maior numerador, teve maior dissociação. Formou mais do que está aqui nos produtos, tá? Então, você vai olhar para as constantes de equilíbrio aqui e ver qual que vai ser a maior.
Lembrando, pessoal, que se você tiver algo elevado a menos 2, é maior do que algo que está elevado a menos 9, tá? Não esqueçam disso. Então, a partir do que eu falei para vocês, escolha. Então, lembrando, tem que escolher ali de caráter básico, base em água libera o H-. E vai ser escolhida aquele que tiver maior constante de equilíbrio, porque é o que vai ter maior dissociação. A questão 4, de novo, Enem. Então, vocês vão ter essa equação, essa é a que eu quero chegar. E ele te deu várias equações que tem aqueles produtos ou reagentes ali. Então, você vai ter que saber o seguinte, gente. Você vai olhar para essa equação, ela vai ser sua base, igual era lá na lei de Hess, tá? A gente vai usar um conceito um pouquinho parecido aqui. Então, você vai observar. Olha só, eu tenho aqui nessa segunda equação o HCO3 menos, tá? Que tá do seu lado direito. E aqui ele está aparecendo do lado esquerdo. Então, essa segunda equação você vai ter que inverter. Só que eu falei para você que se você precisar inverter essa concentração aqui, você vai ter que inverter também a constante de equilíbrio. Então, a sua nova constante de equilíbrio para a equação 2 vai ser 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 11, ok? Só isso. Agora, as outras, a 3 e a 4, você vai perceber que o CaCO3 está do lado esquerdo, então você mantém essa equação, e o CO2 também está do lado esquerdo, então você também vai manter. Então, o Ka vai continuar o mesmo. Agora, eu vou juntar essas três para formar a de cima. Quando eu faço isso, na constante de equilíbrio, eu tenho que multiplicar todas as constantes. Então, eu vou multiplicar K2 vezes K3 vezes K1. Só que K1 vai estar 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11, tá? Então, eu vou multiplicar K1 vezes K2 dividido por K1. É assim que vai ficar, tá? Depois de feitas as contas, vocês vão marcar a alternativa correta, tá? Então, lembrando, se eu precisar inverter a constante de equilíbrio, ou se eu precisar inverter o meu equilíbrio químico ali, eu tenho que inverter também a constante de equilíbrio. Não é inverter o sinal, eu tenho que inverter a ordem, né? Numerador com denominador. Então, se tá 3 vezes 10 a menos 11 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. E quando eu somar todas as equações, as suas constantes vão ficar multiplicadas uma pela outra. Então, fica K2 vezes K3, só que como K1 teve que ser invertido, vai ficar dividido pelas outras duas, tá? Fica K2 vezes K3 vezes 1 sobre K1, que é a mesma coisa que dizer que é K2 vezes K3 sobre K1, tá? Qualquer dúvida nisso, podem perguntar, tá? 5. Essa questão 5 também é teórica, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ele te falou que todos são ácidos. Qual deles tem maior concentração de H+? Então, se é maior concentração de H+, é aquele que libera mais H+, então é aquele que é um ácido mais forte. Quanto mais H+, maior a força do ácido. Como que eu vou fazer isso? Comparando o Ka. Quanto maior o Ka, maior a força do ácido e maior a liberação de H+, então maior concentração de H+. Então, vocês vão comparar essas quatro constantes de equilíbrio aqui e olhar para mim, qual que é a maior? Lembrando que 10 elevado a menos 3 é maior que 10 elevado a menos 5, né? Vocês têm que lembrar disso aí, tá? Então, quanto maior o Ka, maior a força do ácido, maior a liberação de H+. Feito isso, vocês vão escolher, tá? Qual que tem a maior concentração de H+, é o ácido mais forte, que é o ácido que tem maior Ka. Bom, pessoal, qualquer dúvida, envie mensagem pelo WhatsApp, no grupo ou no privado. Envie mensagem também pelo chat, que vocês podem acessar pelo Conexão Escola Web ou Conexão Escola Aplicativo, tá? Para tirar qualquer dúvida é só entrar em contato.